Ouvimos a tua palavra ainda em espírito de oração. Ó, o Senhor vem, Senhor, iluminar os olhos do nosso coração. Oramos para que todo véu seja retirado. Oramos para que todo véu, Senhor, da religião, da tradição, Senhor, sejam retirados, Senhor, dos nossos olhos, para que possamos ver a tua vontade, ver, Senhor Jesus, o Senhor, contemplar a tua face, Senhor, para que enfim sejamos totalmente salvos. Senhor, sabemos, Senhor, que nós ainda, Senhor, nós somos devedores para com o Senhor, em desfrutarmos de todas as riquezas imensuráveis que o Senhor tem nos dado. Dia a dia a tua palavra tem chegado a nós e nós, Senhor, às vezes não a valorizamos. Às vezes, Senhor, nós não a priorizamos. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa negligência. Perdoa-nos, Senhor, pelo nosso pecado. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa falha, Senhor. Senhor, eis nessa noite, Senhor, aqui estamos com coração de arrependimento. Senhor, mas buscando em Ti um novo começo. Buscando em Ti, Senhor, mudarmos de posição, mudarmos de plano, sairmos do plano terreno e entrarmos no plano celestial, no plano espiritual. Por isso, Senhor, muito obrigado por nos trazer aqui, obrigado, Senhor, por nos reunir aqui. Não fomos nós, Senhor, simplesmente que viemos aqui, mas o Senhor nos trouxe. O Senhor nos chamou, o Senhor nos atraiu, e o Senhor hoje, Senhor, tem falado ao nosso coração. Obrigado, porque o Senhor não tem nos deixado um dia sequer sem a tua revelação. Isso é maravilhoso, isso é a tua graça sendo manifesta a nós. Ganha mais de nós, Senhor. Ganha mais a tua igreja. Ganha mais, Senhor, de cada coração. Nós te amamos, Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Ó, Senhor Jesus. Irmãos, nós pedimos aos irmãos perdão por algumas falhas de transmissão aqui para o telão, os hinos que são transmitidos aqui. Nós estamos sendo aperfeiçoados. Nós não somos, aqui não tem ninguém perfeito, mas nós buscamos fazer o melhor para o Senhor. Então nós estamos reformando, renovando a igreja, os equipamentos da igreja, estamos reformando o sistema de som, o sistema de transmissão, tudo isso para dar o melhor para o Senhor. Mas o nosso foco aqui, irmãos, não é som, o nosso foco aqui não é instrumento, o nosso foco aqui é a palavra de Deus. Se eu e você estamos aqui por causa da palavra, nós somos bem-aventurados. Então, mas continuemos orando pela reforma do nosso local. Gostaríamos de já adiantar para os irmãos que a partir de janeiro nós daremos continuidade às reformas aqui de dentro. Alguns já devem ter visto que lá embaixo nós temos já as máquinas de ar-condicionado, nós vamos climatizar isso aqui. A partir de janeiro iremos tirar todas essas janelas e colocarmos janelas de vidro. Aqui irão ficar 6 máquinas de ar-condicionado, então frio, calor você não vai passar, você pode passar frio. Agora, problema de calor você não vai passar mais. Porque o janeirão está vindo aí, e nós vimos, nós que estamos aqui na frente, nós não somos diferentes de vocês. E às vezes nós vimos aí alguns se abanando, alguns naquele calorão danado, irmãos. Então, infelizmente, nós passamos por isso. Mas o nosso coração é trazer o melhor para a igreja, trazer o melhor para os irmãos. Ao chegarmos aqui, encontramos um ambiente propício, um ambiente confortável, para que possamos desfrutar do Senhor da melhor maneira possível. Embora eu me sinto envergonhado de, às vezes, reclamar do ambiente que nós temos. Eu vi esta semana um vídeo dos irmãos lá de Moçambique, numa alegria tão grande, louvando o Senhor debaixo de uma árvore, que você não imagina a alegria que eles estavam. Tocando no Espírito, invocando o nome do Senhor, irmãos, totalmente cheios de Deus. Debaixo de uma árvore. Sentado em cima de tocos de árvore. Temos ou não que nos arrepender? É por isso que a totalidade do filho varão, não o filho varão em si está totalmente no continente africano, mas a totalidade dele será formado com aqueles irmãos ali.
E já está sendo preparado o filho varão. Então, para que os irmãos possam continuar orando, nós vamos continuar com as melhorias, vamos mudar a escada, vamos mudar, vai ficar, irmãos, dia a dia vai ficar algo melhor para cada um de nós. Mas enquanto isso, vamos tocar no Senhor. Vamos, irmãos, não vamos deixar que nada nos distraia, não vamos perder o nosso foco, que é a palavra de Deus nessa noite. Essa semana nós vimos a respeito de o que nós já lemos em Mateus capítulo 4, versículo 4, que o Senhor Jesus, ao ser tentado pelo diabo, ele declarou a seguinte frase: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é o que nos alimenta. Deus criou tudo pela sua palavra. Gênesis capítulo 1, versículo 1, no início, criou Deus os céus e a terra. E disse Deus, e haja luz, e houve luz. E disse Deus, e disse Deus, e Deus foi dizendo, e as coisas foram acontecendo. Então as coisas só acontecem quando Deus diz. Então essa palavra de Deus, esse logos no original que estava em Deus, oculto em Deus, aleluia, em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, ou a palavra. E o verbo estava com Deus. Por que com Deus? Porque ele estava quando Deus criava as coisas, é pela palavra que as coisas vieram a existir. E o verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1, já lá em João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne. A palavra se encarnou. A palavra, ela veio do oculto de Deus e se manifestou aos homens. Em Jesus Cristo nosso Senhor. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. A palavra nos revela a glória de Deus. A palavra nos mostra a glória de Deus. Então, nessa noite, nós iremos desfrutar sobre a semana 3 do alimento diário, que tem como título, não só de pão viverá o homem. Voltando lá em Mateus capítulo 4, você já deve estar aí até aberto na sua Bíblia, eu acredito. Mateus capítulo 4, versículo 4 fala: Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa frase está lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Então, irmãos, nós temos que perceber o seguinte: nessa semana nós vimos muito a respeito da palavra, do desfrutar da palavra, do comer a palavra, do ruminar a palavra. Mas antes de entrar totalmente no tema da palavra, a palavra de Deus, que é o que nós buscamos aqui. O que nós buscamos aqui, irmãos, é a palavra de Deus. Se nós buscamos outra coisa, nós talvez não estamos no lugar correto. Jesus Cristo, quando estava nessa terra, pensa comigo, ele atraía multidões. Milhares de pessoas o acompanhavam. Porque Jesus fazia muitos milagres. Jesus multiplicava pães e peixes, Jesus curava enfermos, ressuscitava mortos, expelia demônios. Jesus, embora pregava o evangelho, falando, ele fazia na prática, ele cumpria a determinação de Deus. Mas quando os dias foram se aproximando para ele se entregar, ir à cruz, se render à vontade de Deus, indo à cruz no meu e no seu lugar, ele começou a elevar o nível da palavra que ele falava. Ali em João capítulo 14, 15, 16, 17 do Evangelho de João, são palavras elevadíssimas, que o Senhor Jesus disse somente aos seus 11 discípulos. 11, isso porque Judas já tinha saído da comunhão. E Jesus, quando falava, irmãos, a palavra dele, eram poucos que queriam apenas ouvir a palavra, desfrutar da palavra, ganhar da palavra. Muitos queriam o que ele poderia dar. Muitos queriam o que ele poderia oferecer. Hoje, nesse mundo, irmãos, muitos querem o que Deus pode oferecer. Mas não querem aquilo que Deus pode falar, aquilo que Deus pode revelar.
Tanto é que ele, quando ele começou a elevar o nível das revelações, ele falou: olha, se vocês, aqueles dentre vós que não comer do meu, não comer da minha carne e não beber do meu sangue, vocês não fazem parte da comunhão, não fazem parte do plano, não fazem parte, foram se retirando um a um. Ficaram os discípulos sozinhos com ele e o Senhor direcionando a Pedro falou: Pedro, você quer ir junto com eles? Aí Pedro falou: Senhor, para onde irei? Para que irei, né? Se só tu tens a palavra. Irmãos, para onde nós iremos se só o Senhor que tem a palavra? Nós não podemos ser esses que buscam, irmãos, em Deus aquilo que Ele pode fazer. Não que Deus não faça, Deus faz, mas o nosso foco precisa ser o que Deus é. Ele é o Verbo, Ele é a palavra. Ele pode fazer muitos milagres, mas eu te adianto, meu querido, milagre até o diabo faz. E no final dos tempos, antes da manifestação do anticristo em si revelada, muitos serão atraídos por sinais e prodígios. E nós, nessa noite, nós temos que aprender o que João fala lá em 1 João, a provar os espíritos e ver se procedem de Deus. Então nós precisamos saber o seguinte, irmãos, o nosso foco é a palavra. Mas antes de entrar na palavra em si, nós vimos um pouco na Bíblia a respeito do número 40. Que leu sabe do que eu estou falando. E eu te encorajo, irmãos, a ler, a desfrutar mais do Senhor, a ler mais a palavra de Deus. Nós sabemos muito bem que o número 40 na Bíblia, isso começa lá em Gênesis. Representa o quê? Quando se falam 40 dias, 40 anos. Quantos dias o povo ficou no deserto? Quantos anos? 40 anos. Era para ficar 40 dias. O povo adiou a entrada na boa terra e ficou 40 anos dando volta no deserto. Moisés ficou 40 dias no monte, a arca de Deus ficou 40 dias pairando nas águas. Abra comigo, Gênesis. Gênesis capítulo 7, Gênesis 7. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e te encorajo a você sempre ter sua Bíblia em mãos, que essa palavra não é somente para mim, essa palavra é para todos nós. Gênesis capítulo 7, versículo 4, aqui a respeito de Noé. Gênesis 7, 4. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. Sabemos aqui que Deus havia anunciado a Noé o dilúvio. E esse dilúvio já estava predeterminado. Quantos dias duraria o dilúvio? 40 dias. O número 40 representa período de provação. Representa período de teste, representa período de tribulação. Mas nós também, graças a Deus, vimos nessa semana que o número 40 representa o cuidado de Deus. Porque ao passo que nós estamos passando pelo deserto, Deus está cuidando de nós. Então aqui fala, porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias. Versículo 11 fala, no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. Não demorou muito, depois que Deus havia anunciado a Noé, choveu, irmãos, de uma maneira que nunca havia chovido antes. As comportas se abriram. E como diz, né, lá da minha terra, de onde eu vi, as águas caíram com força. E choveu. E aqui fala, no versículo 12, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse período, irmãos, o que estava havendo na terra? Julgamento.
Neste período, Deus estava julgando a terra, julgando as criaturas, julgando o homem pelo pecado deles. Mas cabe nós notarmos aqui que esse dilúvio de Gênesis 7 não foi o primeiro dilúvio. O primeiro dilúvio ocorreu lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e Gênesis capítulo 1, versículo 2. Ali nós lemos em Gênesis 1, 1. O que fala em Gênesis 1, 1? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Não falam criou as águas ou criou os mares. Mas o que você lê em Gênesis 1, 2? A terra, porém, estava sem forma, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus por sobre as águas. De onde surgiram essas águas? Sabemos muito bem que foram as águas de julgamento que Deus executou as criaturas pré-adâmicas que aqui haviam, quando Lúcifer, Isaías e Ezequiel nos falam, 28 e 14, que Lúcifer, ao ser expulso, ele desceu para a terra e corrompeu os seres que aqui viviam. Então Deus executou a terra com águas. Mas em Gênesis capítulo 7 nos torna a falar a respeito do dilúvio. E aqui fala o seguinte: houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Versículo 13 de Gênesis 7. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé. Olha só, irmãos, o cuidado de Deus. Enquanto lá fora o mundo estava sendo julgado, a sentença estava sendo executada. Dentro da arca, Deus estava guardando e cuidando de Noé e de sua casa. 40 dias, irmãos, o negócio pegando lá fora. E 40 dias, Noé e sua família salvos dentro da arca. Olha só, nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Versículo 17. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Onde a arca estava? Ela estava no seco. Começou a chover e choveu. E conforme iria chovendo, irmãos, a arca estava sendo erguida. Mostrando para nós que lá fora, repito, o juízo estava sendo executado, mas cá dentro, Deus estava cuidando dos seus. No versículo 18 fala ainda, predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. Irmãos, lá fora, eu quero dizer para você lá fora, fora da igreja. E quando eu falo fora da igreja, eu não estou falando fora desse ambiente físico aqui. Porque isso aqui não é uma igreja, isso aqui é um local de reuniões. E com todo respeito, quando nós saímos daqui, pode bater uma máquina e derrubar isso tudo aqui, não tem nada de santo aqui. Porque isso aqui não é igreja. A igreja, o que significa igreja no grego? Eclesia. O que significa eclesia? Chamados para fora. Então o que é a igreja ou quem é a igreja? Aqueles que foram chamados para fora de onde? Do mundo. E para dentro do corpo, para dentro do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que quando você é batizado, nós te batizamos para dentro do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você saiu do mundo, chamado para fora do mundo, incluído para dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. Então todos os que creram fazem parte da igreja. Só uma igreja nessa cidade? Quem compõe a igreja nessa cidade? Todos que creram em Jesus são os nossos irmãos herdeiros da mesma promessa. Então não há distinção entre judeu e grego. Pois o mesmo é o Senhor, rico para com todos que o invocam. Então, irmãos, nós temos que perceber o seguinte: nós fomos chamados, então, seja lá fora, está caindo chuva.
Mas não é essa chuva que eu estou falando. Eram águas de julgamento. Sim, estava chovendo literalmente dessa forma lá em Gênesis 7. Mas eu estou falando que Deus estava julgando a terra. Então, irmãos, lá fora, irmãos, com todo respeito, lá fora o negócio está pegando. Lá fora o bicho está pegando. E aqui dentro nós estamos sendo guardados por Deus. Aqui fala, predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, versículo 18 de Gênesis 7, a arca, porém, vogava sobre as águas. Você sabe o que é vogava por sobre as águas? Esse vogava não é que é o mesmo significado, mas é a mesma raiz de Gênesis 1, 2. O que fala em Gênesis 1, 2? Havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus. Então, a arca vogava, tem a mesma raiz de pairava por sobre as águas. Satanás está atacando. As coisas estão acontecendo muito rápido lá fora. Mas, irmãos, a arca, que é a igreja, ela está vogando sobre as águas. As águas estão batendo de um lado para o outro. Fortes. Tentando, irmãos, atrapalhar o plano de Deus, tentando atrapalhar a edificação da igreja, irmãos, mas a arca sempre vai pairar sobre as águas. A igreja sempre vai prevalecer contra o império das trevas. A igreja sempre vai prevalecer, uma igreja edificada sempre irá prevalecer contra os ataques do diabo. E quanto mais perseguida a igreja é, mais forte ela se torna. Lembra da igreja em Esmirna? Lembra da época da perseguição? Lembra da época em que milhares de cristãos foram queimados vivos? Quando o louco do imperador Nero decretou perseguição aos judeus? Quem lembra disso? História da época lá do início da igreja. Queimando a turma viva. Queimando os irmãos, queimando os filhos de Deus em postes de madeira vivos. Jogados ao Coliseu romano para serem devorados pelas feras, mas há relatos, a história relata, de que enquanto eles queimavam, eles louvavam a Deus. Enquanto eles eram atacados pelas feras no Coliseu, aquele palco da morte, eles louvavam a Deus. Eles sabiam que eles estavam voltando para casa. Eles sabiam que eles estavam indo para o lugar de descanso. Então, irmãos, a igreja sempre irá prevalecer sobre os 40 dias de tribulação, os 40 dias de dilúvio. Tem outra passagem aqui em Êxodo. Êxodo 24. Êxodo capítulo 24. Versículo 15. 15 a 18 fala: Tendo Moisés, Êxodo 24, 15. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Abra comigo ainda Êxodo 34. Êxodo 34, versículos 27 e 28. Êxodo 34, 27 e 28. Disse mais o Senhor a Moisés: Escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras fiz aliança contigo e com Israel. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Moisés permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Ele não comeu e ele não bebeu. Horas, que milagre é esse?
Aí agora você entende o que é falado lá em Mateus 4:4. Que nem só de pão físico viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Moisés ficou 40 dias e 40 noites ouvindo palavras da boca de Deus e escrevendo. A primeira subida dele no monte, Deus escreveu nas tábuas de pedra. Já na segunda vez que Moisés sobe, já não é mais Deus que escreve. Aqui fala: disse mais o Senhor a Moisés: escreve essas palavras. Moisés, na primeira vez que eu escrevi, você quebrou as tábuas. Agora, para você, em outras palavras, para você aprender a lição, você agora escreve. E Moisés foi escrever nas tábuas de pedra os 10 mandamentos. E ele ficou ali 40 dias. E quando ele desce do monte, o rosto dele resplandecia. Porque Moisés tinha contemplado a glória do Senhor. Irmãos, a palavra, estar na presença de Deus, estar em comunhão com Deus, estar desfrutando a palavra de Deus, nos leva e nos fortalece, irmãos. Nos leva a permanecermos firmes e nos fortalece, irmãos, a nossa caminhada. Nós temos que perceber o seguinte: você não lê Bíblia, eu não leio Bíblia, como que eu quero e como que eu desejo prosseguir na minha vida cristã? Nós não desfrutamos, nós não temos uma prática de leitura diária. Como que eu quero permanecer firme e forte? Eu acredito que a primeira pergunta a ser feita para aquele irmão, para aquela irmã, que chega para você e fala: irmão, ora por mim, porque eu estou enfraquecido, eu estou fraco, eu estou desanimado, eu estou apático. Eu acredito que a primeira pergunta a ser feita é: como está o seu desfrute da palavra? Porque, irmãos, o principal sinal de um não desfrute da palavra se revela no desencorajamento, enfraquecimento, falta de vigor e desânimo. Moisés ficou 40 dias no monte. O povo de Israel era para ficar 40 dias no deserto, ficou 40 anos, porque eles adiaram isso. Eles adiaram a entrada na boa terra. Mas, na experiência de Moisés, e agora tem uma outra experiência que nós vamos ver de Elias, nos é revelado de uma forma muito clara, irmãos, que quando nós nos alimentamos de Deus, nós somos fortalecidos. O seu espírito, nós precisamos de aprender disso, irmãos. Nós, como homens, nós nos preocupamos muito com o nosso alimento físico. Às vezes, se você ficar um dia sem almoçar, um dia sem jantar, você fica nervoso. Tem pessoas que ficam nervosas. Tem pessoas que ficam estressadas. E tem pessoas, irmãos, que você olha na cara dela, você reconhece muito claramente se ela está jejuando ou não. E o Senhor Jesus falou que os hipócritas, que ao jejuarem, manifestam aquela cara de insatisfação. Talvez porque você esteja num jejum, talvez porque você esteja no meio de um jejum, você está jejuando ali, mas você demonstra que você está jejuando, ou seja, está com aquela cara: ah, não, eu estou aqui, mas eu estou jejuando. Não, bebe um copo de água. Não, não quer não, eu estou em jejum. Mas se você olha para a cara, a pessoa está irritada, a pessoa está estressada. Irmãos, o homem, ele se preocupa muito em alimentar o seu corpo físico. Mas não só de pão viverá o homem. Aí você vai comigo lá, eu citei aqui, eu gostaria de ler com você, 1 Reis. 1 Reis 19. 1 Reis 19, 8 fala. 1 Reis 19, capítulo 19, versículo 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites,
até Horebe, o monte de Deus. Eu amo essa passagem de Elias. Eu já desfrutei, eu já compartilhei aqui algumas vezes de 1 Reis 19. Quantos princípios que há nesse capítulo? Nós vimos aqui um homem extraordinário em poder na obra de Deus que se chamava Elias. Irmãos, Elias não era um profetinha qualquer. Elias não era uma pessoa qualquer. Elias, irmãos, com o poder da sua oração, ele cessou a chuva na sua época, e com o poder da sua oração, ele orou e as águas caíram e choveu na sua terra. 1 Reis 19. Elias orou e desceu fogo do céu. Elias, irmãos, era um homem extraordinário em poder, em comunhão, em obras. Mas Elias era humano. E Tiago nos fala, Elias, homem como nós, sujeito às mesmas fraquezas. Elias, para você entender que o que levou Elias a levantar, comer e beber, você lê antes 1 Reis 19, que você vai entender o contexto. E eu te encorajo, quando você lê um versículo e você não entender, leia o contexto. Leia o capítulo, ou leia o capítulo anterior, que você vai compreender. Às vezes nós queremos, irmãos, ganhar a revelação da Bíblia lendo um versículo, mas eu não entendi. Ora, se você leu o contexto, Elias, após ele lutar contra os profetas de Baal no Monte Carmelo, ele executou a turma, ele executou os profetas de Baal a fio de espada sozinho. Orou, desceu fogo do céu, queimou o holocausto, sabemos da história. Mas em um determinado momento, Jezabel, uma mulher, fala-se mulher de bigode, Jezabel mandou um recado para Elias, falou, Elias, amanhã, nesse mesmo horário, aqui fala versículo 2, versículo 1 fala, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Versículo 2, 1 Reis 19. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Um homem que lutou sozinho contra... Eram quantos profetas de Baal? 250? Me fugiu aqui agora. Eram centenas de profetas. 450, isso. O homem lutou sozinho contra 450 profetas, filha. A espada. E exterminou. Quando ele recebe um recado de Jezabel, o homem se apavora. Vamos falar sério também, irmãos. Não era qualquer mulher, era Jezabel. A mulher punha ordem na casa dela. Coitado do esposo dela, né? Versículo 3 fala, temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida se foi. Chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Estávamos na reunião de GFCM sexta-feira, aí a irmã perguntou, que moço é esse que Elias deixou? A Bíblia não fala quem é o moço. Mas provavelmente esse moço que foi deixado por Elias, quando ele chegou a Berseba, era um cooperador dele. Era alguém que estava próximo dele. Era alguém que lutava junto com ele, era alguém que andava junto com ele. Então a primeira coisa que o homem fez foi abandonar aquele que estava junto com ele. Princípio que eu gostaria de te encorajar. Nunca abandone, ou nunca deixe em Berseba o seu moço. O seu moço que eu falo é aquela pessoa, aquele companheiro, aquela companheira de oração, aquele companheiro de luta. Irmãos, quando nós estamos desanimados, a primeira coisa é abandonar as reuniões. Abandonar a comunhão com os irmãos. É o primeiro, é o alerta, é o primeiro passo. Ou seja, quando eu estou desanimado, o que eu faço? Eu vou deixar em Berseba os meus irmãos. É deixar
aquele que te sustentou com oração, com comunhão e com palavra. Nós somos assim. Aí, para você entender depois o decorrer, ele foi andando, ele foi fugindo, e chegou a um determinado lugar, Elias achou um zimbro. E Elias deitou debaixo do zimbro, tinha uma sombra, à beira da estrada, e Elias dormiu. E Elias ali pediu para Deus a morte. Estava totalmente desanimado, estava totalmente desencorajado. Irmãos, nós somos assim. Chega uma hora da sua vida que você está, irmãos, desanimado, desanimada. Nós somos assim. Ou não? Ou isso só acontece comigo? Tem dia, irmãos, que para vir ministrar uma palavra aqui é uma luta. Tem que lutar mesmo. Tem que lutar mesmo. Mas nós não podemos também entregar os pontos, né? Então, ou seja, ele chegou e ele pediu para si a morte. Versículo 4 fala: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia deserto, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Pediu para si a morte. Espiritualmente falando, escuta o que eu vou falar com você agora. Você sabe como que você pede para si a morte? Quando você deixa de desfrutar da palavra de Deus, você está pedindo para si a morte. E essa morte, embora lenta, mais cedo ou mais tarde ela vai chegar a você. Ninguém morre espiritualmente do dia para a noite, irmãos. É dia após dia, é negligenciando uma leitura. Hoje, amanhã eu leio. Depois de amanhã eu não leio. Depois de amanhã depois de amanhã eu não leio. Depois eu leio, depois eu não leio. Assim vai. A morte vai entrando e você vai pedindo para si. Você não sabe. Você não tinha consciência disso. Mas quando nós abandonamos o desfrute, nós pedimos a morte para nós. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. O homem já estava entregue, irmãos. Mas graças a Deus que o Senhor não desiste de nós. Você está lá morrendo. Você está lá só o caco. Você está só a carcaça, irmãos, com todo respeito. Não está tendo força para invocar o nome do Senhor. Né, filho? Mas aqui fala: eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Irmãos, o dar o alimento, o fornecer o pão aqui que fala, o pão cozido, isso não é um pão de homem. Isso era o pão que Deus desceu, que desceu do céu, Jesus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E eu estou aqui na cabeceira, a cabeceira da sua cama, quando você levanta de manhã todos os dias. Quando você levanta pela manhã, você olha e na cabeceira tem um pão já quentinho, assado em brasas, e uma botija de água para você se alimentar. O oferecer, o dar o alimento cabe a Deus, mas o se levantar e alimentar cabe a nós. Então, por favor, não culpe a Deus pela sua falta de fé. Não culpe a Deus pelo seu desencorajamento. Não culpe a Deus porque você está desanimado. Mas eu te digo, irmãos, ora, está todo dia na cabeceira da sua cama. Mas o levantar e comer cabe a você e cabe a mim. Eu, desde o dia que eu comecei a reunir na vida da igreja, eu não me lembro, já falei isso aqui, um dia sequer
que nós ficamos sem palavra? Me aponta um dia, por favor. Que você acordou um dia e falou assim, agora o que eu vou ler? Não tem nada. Todos os dias está na cabeceira da sua cama o pão assado e a botija de água. Todo dia chega o áudio do FIDA. Todo dia chega um resumo do irmão. Eu fiz um compromisso, e já tem anos, já tem um bom tempo atrás. Irmãos, tem hora para cumprir, é uma luta. Eu falei, Senhor, diante do Senhor, eu vou me comprometer em desfrutar do alimento diário. E ao desfrutar do alimento diário, eu trazer o sentimento, o que eu ganhei, e compartilhar com os meus irmãos. Eu sei, irmãos, porque eu mando e eu vejo um por um. Alguns não leem. Alguns não respondem. Mas isso não cabe a mim, isso aí já é de Deus. O meu sentimento eu estou passando. Mas, irmãos, aí sim eu tenho que ler o alimento diário todo dia. Para eu passar o sentimento. Tem dia que não dá para ler de manhã, tem dia a gente vai mandar à noite, irmãos, mas eu tenho buscado ser fiel com o Senhor, o meu compromisso com Ele. Mas eu estou falando o seguinte, todos os dias você abre, você tem o seu alimento diário, você tem uma mensagem do irmão, você tem um resumo do outro, você tem uma palavra. Irmãos, todos os dias há o alimento na nossa cabeceira. Então, o dar cabe a Deus, o comer cabe a nós. Aí aqui fala, comeu, bebeu e tornou a dormir. Dormiu de novo, não avançou, não levantou, não prosseguiu. Aí Deus falou, quer saber, você, está muito difícil mexer com você. Você está uma pessoa, você está um filho, você está uma filha. Para Deus não há filho e filha, viu? Para Deus é filho. É filho. Você vê na Bíblia, filho. Aí Deus vai olhar para você, viu, Renilda? Falou, Renilda, está muito difícil. Eu já mandei o pão, eu já mandei a água, ela comeu, ela bebeu e voltou a dormir. Deixa que eu vou correr atrás de outro. Irmãos, Deus não. Aí aqui fala no versículo 7, voltou segunda vez o anjo, tocou-lhe e lhe disse, levanta-te e come. Graças a Deus pelas voltas dos anjos. Graças a Deus porque sempre vai ter um anjo batendo na porta da sua casa. Sempre vai ver um anjo mandando uma mensagem para você. Sempre vai ver um anjo te encorajando. Sempre vai ver um anjo, irmãos, orando por você. Sempre vai ver os anjos de Deus na nossa vida. Graças a Deus pelos anjos de Deus na nossa vida. Levanta e come. Levanta de novo. Precisa a terceira vez? Levanta de novo. A quarta vez? Levanta de novo, irmãos. Deus vai insistir conosco até o último dia. Mas nós não sabemos qual será o último dia. Então, qual que tem que ser a nossa reação? Levantar e comer hoje. A palavra de Deus está posta hoje. Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ele chegou ali, ele encontrou com Deus. Irmãos, quantos dias ele caminhou? 40 dias e 40 noites. E o que deu força para o homem caminhar no deserto? Com a força daquela comida. Então, se eu não estou tendo força, é porque me falta comida. Não porque Deus não tem me dado, é porque eu não tenho comido. Vocês estão me entendendo, irmãos? E quando esse homem teve uma posição, tomou uma posição, falou, Senhor, eu quero dar uma guinada de 180 graus. Se eu não desfrutava antes, eu quero assumir um compromisso de desfrutar agora. Não para me tornar conhecedor, cabeção da palavra. Irmãos, aqui não tem ninguém querendo ser melhor do que ninguém. A palavra é para todos nós, todos podemos conhecer de igual forma. Aqui não é revelado para um só, e um só vai e passa um pouquinho para você. Não, aqui é a palavra aberta, todos podem conhecer a mesma palavra. Não é migalhas. Lembra aquela mulher ao questionar sobre o Senhor as migalhas? O Senhor falou, olha, como é que foi o contexto, gente? Me fugiu. A mulher falou, Senhor, até os cachorrinhos. Ou seja,
A mesa, aqui eram os judeus, a mesa estava posta muita palavra. Aí a mulher falou, Senhor, dá-me um pouco. Aqui até os cachorrinhos estão comendo da migalha, eu quero pelo menos a migalha, Senhor, que está caindo da mesa deles. Irmãos, é um fato isso. Aqueles que têm acesso restrito valorizam mais a palavra. Os que têm acesso restrito, sabe, eles valorizam mais, porque, irmãos, sabe da dificuldade. E os cachorrinhos ali, assim, até os cachorrinhos comem da migalha. Aí o Senhor, em outras palavras, a mulher estava falando com o Senhor, vamos conversar sério aqui agora. Eles têm de tudo na mesa, mas eles não estão dando devido valor. O Senhor falou, não é lícito tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos. Em outras palavras, a mulher, Senhor, mas eles têm muito, mas eles não estão dando devido valor, viu? E o Senhor sabe se nós estamos dando valor ou não. Aí, aqui, irmãos, esse homem caminhou, chegou ao monte de Deus, encontrou Deus, Deus se manifestou a ele, não no vento, não no fogo, não no terremoto, mas num cicio suave. E Deus estava ali. Deus se manifesta nas mínimas coisas. Tem pessoas, irmãos, que quer que Deus se manifesta, transforme, vira o mundo de cabeça para baixo, para você ver Deus na sua vida. Tem pessoas que precisam ver, irmãos, o extraordinário acontecer aqui agora. Para falar, será que Deus está realmente aqui? Irmãos, se onde há a palavra falada, ali há Deus falando. Aí eu gostaria de ler com você ainda sobre esse sentimento de Elias, 1 Reis 8, 1 Reis 19, 8, Miqueias, eu tenho certeza que você vai achar rapidinho. Miqueias 7, Miqueias, eu tenho certeza que você vai achar rapidinho. Miqueias 7, Miqueias 7, 8. Miqueias 7, 8. Um pouquinho de Mateus, Zacarias, Malaquias aí. Miqueias 7, 8 fala: irmãos, há um inimigo que nos gosta de ver mortos, né? Miqueias 7. Antes, volta, irmãos, aí, Malaquias, Zacarias, Mateus, chega em Mateus, vai voltando para trás, Malaquias, Zacarias, você vai chegar ali, Ageu, Amós, Naum, você vai chegar em Miqueias. Miqueias 7, 8, fala: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Irmãos, o inimigo, você sabe o que Satanás, você sabe o que alegra Satanás? Quando ele te vê no chão, dormindo debaixo do zimbro. Quando ele te vê caído debaixo de um zimbro, dormindo, sem se alimentar, sem desfrutar, essa é a alegria dele. Você quer trazer alegria para Satanás? Deixa de ler a Bíblia. Ele vai bater palma para você. Aí ele vai falar, não, amanhã eu vou induzir você a menos do que isso. Aí nós seguimos os planos dele, caímos na armadilha. Aí no outro dia ele vai bater palma para você. Ele vai se alegrar. Ele vai ficar satisfeito ao você passar um dia sem desfrutar do Senhor. Isso é alegria para o diabo. Você quer alegrar o diabo? Fica sem desfrutar da palavra. Mas o que fala aqui? Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Irmãos, isso é um arrependimento. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Salmo 119. O que fala lá em Salmo 119? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós temos que falar, Satanás, você não se alegra ao meu respeito, porque embora eu tenha caído desanimado ou me enfraquecido, eu levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Salmo 119, vai lá rapidinho comigo. Salmo 119. Esse salmo ele é repleto de desfrute. Salmos
119. Salmo 119 fala, deixa eu ver aqui o primeiro versículo. Acompanha comigo, por favor. Olha só, irmãos, qual que tem que ser a nossa reação. Salmo 119, 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Versículo 16. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Versículo 17. Seja generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Versículo 25. A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Versículo 28, a minha alma de tristeza. Você está triste? Você está chorando? Você está vertendo em lágrimas? A minha alma de tristeza verte lágrimas. Fortalece-me segundo a tua palavra. Versículo 42, e saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Versículo 50, o que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Versículo 58, imploro de todo o coração a tua graça, compadece de mim, segundo a tua palavra. 65, tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Versículo 67, antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. 74, alegraram-se os que te temem quando me viram, porque a tua palavra tenho esperado. Versículo 81, desfalece a minha alma, aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. Versículo 89, para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Versículo 101, de todo o mau caminho desvia os pés, para observar a tua palavra. 103, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. 107, estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. 114, tu és o meu refúgio e o meu escudo, na tua palavra eu espero. 133, firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Firma meus passos. 139, o meu zelo me consome porque os meus adversários, se esquecem da tua palavra. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Irmãos, olha o 147, antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo na tua palavra, espero. Esse versículo antecipo-me ao alvorecer do dia, eu desperto antes do dia raiar. John Wesley uma vez disse, quem conheceu John Wesley já leu sobre ele, os grandes heróis da fé, ele falou assim, olha, eu não, como é que ele disse a frase dele? Eu não concordo, eu não aceito que os pássaros louvem a Deus antes de mim. Por isso eu acordo às 4 da manhã. Ele falou, não aceito a criação louvar a Deus antes de mim. Os pássaros, por isso eu levanto antes deles. Aí você continua, tem mais, versículo 158, aqui para você não esquecer de que é a palavra que domina a sua vida. 158, vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. 161, príncipes me perseguem sem causa, porém, o que o meu coração teme é a tua palavra. 169, chegue a ti, Senhor, a minha súplica, dá-me entendimento segundo a tua palavra. 170, chegue-me a minha petição à tua presença, livra-me segundo a tua palavra. Que tal? É tudo segundo a palavra. Irmãos, não há nada fora da palavra. E eu quero te encorajar. E eu quero, irmãos, te encorajar nessa noite. Eu estou terminando aqui.
Você não é ninguém sem a palavra de Deus. Você sabe o que vence o maligno? Você sabe o que vence Satanás? A palavra. Lembra Mateus 4, quando Jesus foi tentado? Primeiro Satanás apareceu oferecendo: Senhor, eu sei que você está com fome. Satanás conhece, Vanusa, a nossa necessidade humana. E ele sabia que Jesus estava 40 dias no deserto jejuando. E ele falou: olha, se és tu filho de Deus, transforma essas pedras em pão e come. O que Jesus respondeu para Satanás? Jesus, irmãos, era Deus, 100% Deus encarnado. Poder, irmãos, onipotente em poder. Mas o que Jesus falou? Está escrito. Nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí o Satanás leva ele até um alto monte e mostra-lhe os reinos do mundo, Mateus 4, e falou: olha, tudo isso é meu, tudo isso foi me dado, e eu te dou, se prostrado me adorares. O que o Senhor Jesus falou a Satanás? Está escrito. Adorarás somente ao Senhor teu Deus, adorarás e a Ele darás culto. Satanás levou o Senhor até o alto do pináculo do templo e falou: olha, está escrito lá em Salmo 91, que aos seus anjos dará ordem que te guardem de todo mal. Pula daqui de cima, os anjos do Senhor vai guardar você. Irmão, Satanás conhece mais a palavra do que qualquer um de nós. Ele falou: está escrito que aos seus anjos dará ordem para que te guardem a teu respeito. Então pula daqui, Caliane. Aí o Senhor Jesus falou: mas também está escrito: não tentarás o Senhor. Como que Jesus venceu o diabo, Jesus sendo homem? Está escrito. Aí eu te pergunto, meu amado irmão, minha amada irmã, eu vou terminar aqui agora. Se eu e você não conhecemos da palavra, como que nós vamos dizer para o diabo: diabo, está escrito? Escrito aonde? Escrito o quê? Eu não sei. Irmãos, então, em nome de Jesus, não leia a Bíblia somente aqui na reunião, nas reuniões da igreja. Desenvolva um viver de comunhão e leitura de Bíblia. Jesus é o Senhor. Amém? Eu gostaria, irmão, de te encorajar a que cada um de nós fôssemos aqueles que, ao nos depararmos com os ataques do diabo, jogar nele. Não vença, você não vence Satanás com seu... Você pode ser o homem mais forte. Nós não conseguimos vencê-lo. Você já viu alguma pessoa possuída? Pode juntar 10 fidas para segurar ela. Não consegue. Em força humana, nós não vencemos, irmãos. Jesus venceu a Satanás e chegou um determinado momento, Satanás falou: não tem jeito. Eu vou sair daqui até a ocasião oportuna. Satanás saiu. Nós vencemos Satanás com a palavra, mas se você não se alimenta, se você não constitui, como que você vai vencer? Considere a sua vida, que nessa noite seja um divisor de águas na sua vida, irmãos. E que você se constitua das palavras de vida. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Jesus é o Senhor. Irmãos, podem compartilhar do seu lugar mesmo, se você não quiser vir aqui na frente. O microfone vai até você, tá? Porque ainda nós estamos transmitindo, tem irmãos em casa acompanhando o compartilhar. Então, a irmã vai direcionar a câmera para você, mas não precisa ficar com vergonha, não. Amém? Jesus é o Senhor. E amanhã, lembrando, reunião do Partido do Pão às 9 horas, iremos dar continuidade ao desfrute do livro de Jó. Amém? Jesus é o Senhor.